Já fazem 4 anos. E pensar que essa guria daqui, de 2017, que veio pra cá, com sonhos e tudo mais, para um intercâmbio de 1 mês. Pensar que depois de 5 anos daquilo, eu ia vir pra cá. E hoje, completando 4 anos, olha isso, amizades que eu fiz e tudo mais. E eu fico pensando, eu não creio que a Vitória daquela época podia imaginar o quanto de aventura e coisas que ela ia viver ao longo desses 4 anos. Como é bom recordar daquela época, das novas amizades e das novas aventuras. E 5 anos depois, eu voltei. E sim, eu tô de máscara, porque nessa época ainda era obrigatório o uso de máscara, mas eu tava com a mala cheia de esperança. E depois de muitas horas de viagem, eu vim pra minha primeira casa, que ficou no Surrey. Eu morava numa casa de homestay de filipinos. E a primeira semana foi uma loucura, porque eu comecei a estudar na escola, na Van West, e em seguida eu participei do Cultural Day, em que eu cantei Garota de Ipanema. E também, na primeira semana, me convidaram para conhecer Moraine Lake, Lake Louise, que foi um sonho. E as amizades internacionais continuaram, com amigos dançando comigo na English Bay, a gente conhecendo vários lugares. E também as aventuras continuaram, porque eu também fui conhecer a Itália. E meu primeiro trabalho aqui em Vancouver foi na cozinha. Eu era pizzaiolo num restaurante chamado Mahoney's, que fica ali no Canada Place. Depois eu trabalhei também na Cypress e atualmente eu continuo trabalhando de babá. E também trabalho de cozinheira numa casa de repouso, um trabalho que eu amo. E eu também tinha totalmente esquecido, nessa gama toda de trabalhos, eu fui líder de atividade. Primeiro fui na Van West e por último eu fui na Sport Shop. E as aventuras continuaram, porque eu tive a honra de ir no Stampede. Também aproveitei para conhecer um pouco de Calgary. Também outra viagem que eu fiz foi para Ottawa, Quebec City, com uma amiga japonesa muito especial, Montreal também. Depois eu fui conhecer um pouco de Victoria, uma oportunidade que meu trabalho de líder de atividade me proporcionou. Aqui eu tô na Chinatown de Victoria, num corredor estreito que dá acesso a Chinatown. Também conheci um pouco de White Rock. Nessa vez aí foi durante um dos meus Canada Days aqui no Canadá. Aqui é um pier que tem no White Rock. Também fui conhecer um pouco de vinícolas e lugares em Kelowna. Voltei a Victoria também com uma amiga, que foi muito especial, porque eu pude ver o parlamento com luzes. E é uma cidade muito especial, muito legal, que eu também tenho amigos, a Gabriela e o Ethan, pequenininho. Também foram vários festivais, como o Festival de Tulipas, o Sunflowers, que eu acho lindíssimo, que era uma das flores favoritas do meu avô. Aqui eu mostrando um pouco desse lugar lindo. Também teve o Italian Day, que para quem não sabe, eu sou empate italiana. E é muito interessante porque eles têm até competição de quem come mais massa e mais rápido. Também fui na fazenda de abóboras. Foi muito legal porque isso me lembrou de quando eu morava nos Estados Unidos, que eu também fui com a família que eu cuidava do menino. Me senti no conto da Cinderela, que foi muito legal. Também dá pra ver algumas flores. Também consegui passar mais de um Halloween aqui e eu adoro ir em West End para ver a decoração. Olha que lindo. Isso é numa das casas que tem lá. Também passei por vários natais aqui, como dizem
Natal de filme, alguns com neve, outros com não. Mas olha que linda essa decoração, também em West End. Essas casas sempre decoram pro Natal e pro Halloween e às vezes pro Canada Day. Pude acompanhar o Festival de Fogos, nessa vez do apartamento de um amigo, numa vista diferente, mas também as primeiras vezes eu vi na beira da praia com os meus amigos, o que também foi muito divertido. Também realizei o sonho de ver uma aurora boreal e essas fotos, quer dizer, esse vídeo é da minha rua, muito interessante, e também a minha paixão pelo futebol. Aqui eu encontrei o consulado gremista, em que eu fui muito bem recebida. A gente vê alguns jogos por lá e aí tem comida brasileira. E mesmo que o Canadá não goste muito de futebol, também fui no jogo do Whitecaps, que é um time aqui de Vancouver que tem de futebol. Foi uma experiência bem interessante. Fui também em vários jogos de hockey e o mais legal que eu fui foi um que o Canadá, o Vancouver estava jogando contra o Calgary, que é o time que a minha mãe ama, e Vancouver estava ganhando o jogo, o que foi bem legal, porque dava até pra fazer uma brincadeira com a minha mãe, já que Vancouver estava ganhando do time que ela gosta. As inusitadas acontecem no jogo, como ter o príncipe Harry e a Meghan no jogo. Pude realizar um sonho de infância e dançar com El Chan. Dancei do ladinho da Sheila e do Jacaré e todos foram muito legais. E uma coisa fantástica aconteceu depois de 4 anos, para minha surpresa. Vancouver virou uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 e eu pude ir me divertir um pouco nos stands lá, no FanFest, ver o Jogo do Brasil com algumas pessoas, e foi no meio do trabalho, então eu levei o mais velho e ele se divertiu. E depois eu pude curtir mais um pouquinho e foi emocionante. E eu continuo aqui, vivendo meus sonhos. Fui no show do Charlie Puth de novo, comprei minha primeira câmera, uma grande conquista. E a vida continua e eu sigo aqui, escolhendo os meus caminhos para o futuro. E quando eu desembarquei aqui, eu achava que só estava mudando de país, mas eu também estava mudando de vida e mudando de Vitória, por dentro e por fora. E eu achava que estava vindo só para estudar inglês e fazer novos amigos, mas eu acabei aprendendo muito com essa jornada e eu ainda aprendo muito. Eu cresci, eu errei, eu aprendi, eu conheci pessoas incríveis, lugares incríveis, realizei os meus sonhos e coisas que eu nem tinha em planos e nem em mente. E hoje, 4 anos depois, eu continuo sonhando e continuo construindo e sempre pensando no futuro. E obrigada por fazer parte dessa história e nos vemos no próximo vídeo.